Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, ok? Hoje nós vamos para mais uma aula de Geografia do sexto ano e nós vamos estudar sobre o tempo atmosférico. Então, nós ficamos aí um período de recesso, né? E agora que chegou a hora de retornarmos, mas vou recapitular aqui um pouquinho, tá bom? Porque nas semanas anteriores nós estudamos um pouco sobre o planeta Terra, sobre os movimentos de rotação e translação, além também das zonas climáticas. Nessa semana, pós-recesso, nós vamos estudar um pouquinho sobre o tempo atmosférico. E aí eu pergunto a vocês, como amanheceu o dia hoje? Está quente? Está frio? Por que será que esfriou tanto nos últimos dias? Pois bem, para nós entendermos um pouquinho sobre o tempo, nós também devemos entender o que é a atmosfera. Então, respondendo para vocês, a atmosfera é uma camada de gases que envolve a Terra. Ela é composta principalmente de nitrogênio, ou seja, 78%, e 21% de oxigênio. A atmosfera, ela absorve os raios ultravioletas que são nocivos à saúde. Ela retém calor, criando um efeito estufa natural que permite a manutenção da vida no planeta. Então, pessoal, caso a atmosfera não existisse, calcula-se que a temperatura da Terra ficaria em torno de 20 graus negativos, ou seja, ficaria menos 20 graus Celsius, imagine. Então, agora vamos analisar um pouquinho quais são as camadas da atmosfera. Assim como o próprio planeta Terra, a atmosfera também é dividida em camadas, que são a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Observe a ilustração ao lado. Está vendo? Então, a troposfera é a que está mais próximo de nós. Aí, à medida que vai subindo, ela vai mudando. Então, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Quando falamos sobre o tempo atmosférico, o tempo atmosférico de uma localidade é o resultado momentâneo de uma combinação dos elementos básicos do clima. Isso é, a temperatura, a pressão atmosférica e também a umidade do ar. As mudanças de tempo ocorrem em qualquer lugar, principalmente por causa dos deslocamentos dos ventos e também das massas de ar. E a previsão do tempo, ela é feita pelos meteorologistas e é de grande utilidade para a agricultura, para o turismo e também para áreas urbanas, né? Porque elas vão indicar aí os períodos de seca, de geadas, de chuvas e etc. Então, de acordo com o estado da atmosfera, o tempo pode ser frio, ameno ou quente, úmido ou seco, nublado ou claro, estável ou instável. Veja só aqui a previsão do tempo para a Vitória da Conquista. Aqui nós colocamos do dia 5 de julho e estava em 24 graus Celsius, né? Então, é uma segunda-feira parcialmente nublada. A gente observa também que 10% de chuva, umidade 66% e o vento está a 16 km por hora. Os principais elementos atmosféricos. Então, nós temos aqui a temperatura. E uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês. No Brasil, a temperatura ela é medida em graus Celsius, ok? Então, a temperatura ela diminui com a latitude. Eu já havia explicado isso em aulas anteriores, mas vou repetir aqui, tá? Porque a radiação solar, ou seja, a fonte de calor, ela é mais forte na região do Equador, no sentido dos polos. A temperatura vai diminuindo. Então, o fator radiação solar também explica o fato de a temperatura ser menor em pontos com maior altitude, ou seja, mais altas em relação ao nível do mar, pois essas regiões ficam mais distantes da fonte do calor. Então, a temperatura diminui com a latitude, né? E a radiação solar, que é essa fonte de calor, porque a latitude mais baixa está ali, né? Naquela área mais central da Terra, ali perto do Equador. Então, à medida que vai para os polos, aumenta, tá certo?
Outro elemento que a gente está falando aqui dos principais elementos atmosféricos, então outro elemento é a pressão atmosférica, que refere-se ao peso do ar da atmosfera. Ela varia entre as diversas regiões do nosso planeta e da repartição dos continentes e oceanos, que é o resultado da distribuição desigual da energia solar pela superfície terrestre. Essas diferenças de pressão atmosférica provocam a circulação geral da atmosfera, ou seja, a movimentação do ar atmosférico. Então, aqui vocês estão vendo, né, a circulação geral atmosférica, e aí vocês vão estar vendo áreas de baixa pressão, áreas de alta pressão, né, os ventos polares, os ventos ocidentais, os ventos alísios, né. Agora, falando em vento, os ventos são os movimentos do ar, ou seja, o que é vento é o ar em movimento em relação à superfície terrestre, e eles possuem grande importância geográfica. Eles são responsáveis pela distribuição do calor, da umidade e, portanto, eles vão influenciar no tempo atmosférico e também no clima. Agora, um outro elemento são as massas de ar. O que são massas de ar? As massas de ar são grandes porções de ar atmosférico com características de temperatura e umidade que são aproximadamente uniformes às do lugar onde se originam. Assim, se uma massa de ar ela se forma em uma região quente e úmida, por exemplo, ali na região equatorial da Amazônia, ao se deslocar, provavelmente essa massa de ar, ela provocará chuvas e aumento de temperatura nas áreas onde passar. Então, de modo geral, uma massa de ar, ela será úmida e se tiver no centro de origem o oceano, ou seja, uma massa de ar oceânica, e será seca caso se forme sobre o continente, que é uma massa de ar continental. Então, se ela forma no oceano, é uma massa de ar oceânica. Se ela forma no continente, é uma massa de ar continental. Então, aqui nós temos uma imagem onde mostra para vocês aí o Brasil e a atuação das massas de ar. Essas que estão na setinha na cor vermelha é a massa de ar equatorial atlântica. Então, vocês estão vendo que ela sopra do oceano para o continente. A que está na cor laranja, ela é a equatorial continental. Então, vocês observam que ela sopra do continente. Certinho? Essa verde mais clara é a tropical atlântica, que também sopra do oceano para o continente, e a tropical continental, que também vai estar soprando aqui do continente, né, em relação aí ao mar. E a massa de ar frio, a gente tem essa que está na cor roxa, que é justamente a polar atlântica. Então, agora que nós já estudamos um pouquinho sobre o tempo, sobre as massas de ar, enfim, sobre a atmosfera, então vocês vão responder essa atividade que está bem facinho, tá? A primeira questão você vai marcar a alternativa correta, só tem uma. Então, a letra A diz que o tempo pode mudar várias vezes ao dia. A previsão do tempo é feita pelos meteorologistas, que não precisam usar os dados dos equipamentos meteorológicos para prever o tempo. O tempo atmosférico ele é estável, ou seja, ele nunca muda. E o tempo atmosférico corresponde às condições momentâneas da atmosfera. Então, vocês vão marcar apenas uma resposta que está correta, tá? A segunda questão, você vai caracterizar o tempo atmosférico da localidade em que você está nesse momento. Então, como que é o tempo nesse momento? É frio? É seco? É chuvoso? A terceira questão, quais são os elementos que podem contribuir para a mudança do tempo atmosférico em um curto intervalo de tempo, que eu falei para vocês, né? E a quarta questão, vocês vão observar o mapa Brasil, a atuação das massas de ar, e vai apontar a massa de ar que atua no estado onde você mora. Só lembrando que é esse o mapa que vocês vão estar analisando para responder essa quarta questão, ok? Então é isso aí, galerinha. Se precisar, é só chamar. Abraços!